Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Vamos anotar a Escritura. A Escritura está em Gênesis 22, do 9 ao 17. Gênesis capítulo 22, versículo 9 ao 17. A Escritura que o pastor Aparecido vai estar usando essa noite. Vamos louvar ao Senhor. Vamos usar esse cenário aqui, a história por trás do hino. É o hino que o irmão Brana também gostava de cantar. Vamos. O hino 26. A história por trás do hino. Hino 26. Firmes, ó soldados, crentes em Jesus, eis avante a guerra, Cristo nos conduz. Contra os inimigos vai o general, e depois avante contra todo mal. Firmes, ó soldados, crentes em Jesus, eis que à vossa frente Cristo vos conduz. Tendo os pés calçados da divina paz, pondo as vestes santas que o Evangelho traz, e cingida os lombos de verdade e luz, protegei o peito pela fé na cruz. Firmes, ó soldados, crentes em Jesus, contra as potestades Cristo vos conduz. Contra vós peleja hostes infernais, só em Cristo, só vendo a Cristo, não resiste mais. De Jesus o nome tremem de pavor, eia, pois, soldados, ide sem temor. E de sempre avante, crentes em Jesus, sede, pois, constantes, Cristo vos conduz. Deste mundo os reinos caem como a flor, mas de Cristo a igreja dura em resplendor. Nunca as negras ondas prevalecerão contra a rocha viva que se quebrarão. Firmes, pois, soldados, crentes em Jesus, a vitória é certa, Cristo vos conduz. Amém. E no 24, 24, segura a imutável mão de Deus. Tempos cheios de mudança, nada que sustentará. Edifique a eternidade, segura a imutável mão de Deus. Segura a imutável mão de Deus.
segura a imutável mão de Deus, a esperança, a eternidade, segura a imutável mão de Deus. Confie somente em Jesus Cristo, nada importa o que vier. Se os amigos abandonam, dele mais perto quero estar. Segura a imutável mão de Deus, segura a imutável mão de Deus, a esperança, a eternidade, segura a imutável mão de Deus. As riquezas deste mundo muito rápido se vão, ganhe os tesouros eternos, eles nunca passarão. Segura a imutável mão de Deus, segura a imutável mão de Deus, a esperança, a eternidade, segura a imutável mão de Deus. Quando a jornada terminar e a Deus fiel manter, para casa lá na glória, a minha alma subirá. Segura a imutável mão de Deus, segura a imutável mão de Deus, a esperança, a eternidade, segura a imutável mão de Deus. Aleluia, graças a Deus, segurando a imutável mão de Deus. Vamos orar, irmão, neste momento. Convido a igreja a ficar de pé para nós fazermos a oração. Interceda pelo encontro regional de pastores e pela noiva em todo o mundo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui no santuário, ó Deus, os seus filhos de pé, ó Pai, com suas mãos levantadas, ó Pai, um pedido por trás de cada mão levantada aqui no santuário, ó Deus. Cada um tem um pedido, ó Pai, cada um tem uma necessidade, ó Deus. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é o suficiente para resolver cada um deles, ó Pai. Por isso oramos a Ti, ó Pai. Encomendamos também, ó Deus, o encontro regional de pastores, ó Pai, ali na cidade de São Paulo, ó Deus. Que o Senhor guarde cada um que for para lá, ó Pai. Cada caravana que sair dos seus lugares, ó Pai, para estar ali, ó Deus. Que saia dali recompensado, ó Deus. E o Senhor ajude também o pastor Adil, ó Pai, o anfitrião ali, ó Deus. Toma a direção de tudo, ó Pai. Ó Deus, também aqui o nosso culto, ó Pai, nesta tarde, ó Deus. Que o Senhor ajude o nosso pastor, ó Pai. Fale, Pai, na sua boca, Senhor, aos nossos ouvidos e coração, ó Pai. Que estamos atentos, ó Deus, para guardar cada palavra, ó Pai, e obedecer a cada uma delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Segura a imutável mão de Deus, segura a imutável mão de Deus, a esperança, a eternidade, segura a imutável mão de Deus. Confie somente em Jesus Cristo, não importa o que vier. Se os amigos abandonam, dele mais perto quero estar. Segura a imutável mão de Deus, segura a imutável mão de Deus, a esperança, a eternidade, segura a imutável mão de Deus. As riquezas deste mundo muito rápido se vão, ganhe os tesouros eternos, eles
nunca passarão. Segura, imutável mão de Deus, segura, imutável mão de Deus, a esperança, a eternidade, segura, imutável mão de Deus. Aleluia. Agora vamos receber a palavra de Deus ao toque de somente crer, através do pastor Aparecido Vital. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Jesus Cristo, damos graças a Ti, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos juntos mais uma vez, para ouvir a palavra, Senhor, ó Deus bendito, para levar nossas petições até o trono da graça e agradecer, Senhor, pelas bênçãos já recebidas. Conceda, Pai bendito, que ao terminar este culto nessa noite, possamos todos sentirmos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Edson de Brito nos visita. Oi? Edson de Brito visita. Não. E o filme? Não falou. No final. Ah, tá. Está nos visitando Edson de Brito e Camila. Os irmãos poderiam ficar de pé, os que estão visitando? Deus os abençoe, sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Assentai. Como nós temos anunciado, irmãos, que estaremos passando um filme do profeta desta era. Não está muito alto o som? Tá bom? É? Ah, tá. Então tá bom. O povo, muita gente estranha o sentido de um profeta. Eu me lembro quando eu era ainda jovenzinho, talvez como irmãozinho ali, não sei, não me lembro a idade. Eu lendo na Bíblia, os últimos versículos, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Eu pensei assim, Deus vai enviar um profeta ainda. Deus ainda vai enviar um profeta no mundo. Sem saber que o profeta já estava na terra. E o Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos perguntaram, por que diz os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aqui em Mateus capítulo 17, no versículo 10. São Mateus capítulo 17, versículo 10, foi feita a pergunta. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Em outras palavras, estamos seguros de que o Senhor é o Messias prometido. Cremos de coração. Talvez até mesmo tivesse citado a escritura que Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas por que diz os escribas que Elias tem que vir primeiro? Em outras palavras, nós não vimos nenhum Elias. Então, nos versículos 12 e 13,
Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. No versículo 11, que antecede o 12 e 13, é claro, no versículo 11, que antecede o versículo 12 e 13. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá. Pelo que se entende aqui, João Batista já tinha até morrido nesse tempo. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então veja, o termo futuro, depois que ele falou, então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista, por quê? Para os apóstolos, para a igreja primitiva, foi João Batista. Foi João Batista. Mas, no versículo 11, que antecede a explicação do versículo 13, ele usou o termo afirmativo 2 vezes para o futuro. E digo-vos que Elias, e Jesus respondendo disso, na verdade Elias virá primeiro e restaurará. Se fosse João Batista, estamos falando assim porque tem muita gente que confunde e fala: não, mas vocês estão falando em profeta, eles cumpriam João Batista. Não. Veja aí que Malaquias disse: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. 2 complementos distintos. Convertendo o coração dos pais aos filhos. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Aqui, o anjo de Deus, o anjo de Deus estava falando com Zacarias a respeito de João, do nascimento de João Batista. Veja a profecia de Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com a maldição. Então o anjo falando com João Batista a respeito do nascimento de João Batista: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Por quê? A lei, no Antigo Testamento, sob a lei, ninguém se santificou. A Bíblia diz que ninguém vos julgueis pelo... Não vou localizar a Escritura, é Colossenses 2, verso 16. Ninguém vos julgueis pelo comer, pelo beber, pelo sábado, pelas ruas novas, que são sombra das quais o corpo é Cristo. Então, aquele pacto no Antigo Testamento foi uma sombra. E o ministério de João Batista foi preparando o coração dos pais, Igreja Ortodoxa, Israel, para receber a graça. Então, por isso, tem o cumprimento distinto. Veja, se
essa profecia que o Senhor Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Então, seria então mandar nós ir de volta à guarda do sábado, aquilo que foi sombra no Antigo Testamento, aquele pacto que foi uma sombra. Mas João Batista não veio restaurar, ele veio preparar o caminho. Ele é o anjo de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Ele veio preparar o caminho diante do Senhor, convertendo o coração dos pais aos filhos. Mas o coração dos filhos aos pais, essa parte ficou para nós. Sermos convertidos à fé primitiva que nasceu com o derramamento do Espírito Santo, convertendo o coração dos filhos aos pais. Para nós, os pais não são a igreja israelita, aquele sacerdócio israelita, não são os pais para nós. Os pais para nós é a igreja que nasceu com o derramamento do Espírito Santo. Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, é uma explicação para a pessoa não confundir, falando, mas peraí, um profeta para esta era? Então, nós vamos passar esse filme, os irmãos vendo que o poder sobrenatural manifestou de uma certa forma que é Deus no assunto, ou então não aconteceria. Isso por quê? Porque Deus operou nesse ministério de uma maneira tal como operou. Câncer, a pessoa sendo curada de câncer instantaneamente, a pessoa tal como, houve até um caso de criança que a perna totalmente deficiente, muitos casos. É isso que nos salva? Não. O que nos salva é a palavra. São Mateus 4, verso 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que nos salva é a palavra, inclusive o primeiro passo, o batismo original bíblico, que tem sido restaurado. Quando que um dos discípulos, um dos apóstolos, quer dizer assim, batizaram as pessoas convertidas nos títulos, porque o Senhor Jesus Cristo não é responsável pelo erro doutrinário. Mateus capítulo 28, versículo 19, ele decide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome, não em títulos. E aqueles 3 imperadores romanos, Pedro Bispo de Alexandria, Teodósimo X e Silvestre, criaram a doutrina de 3 pessoas distintas: o Pai a primeira pessoa, o Filho a segunda, o Espírito Santo a terceira. Quando o anjo disse para José: não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Como que o terceiro gera o segundo? Se fosse o segundo gerar o terceiro, então até tinha nexo, mas o terceiro gerar o segundo. O Senhor Jesus disse em São João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Irmãos, foi uma rápida explicação nesse sentido, como que preparando assim um terreno para o filme que nós vamos assistir. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre esse sentido da semente de Abraão, que tem essa promessa gloriosa de possuir a porta do inimigo. E que é o inimigo? Aquele que leva-nos a pecar, leva-nos a fazer as coisas erradas, leva-nos a fazer o que não devemos. Mas aqueles que recebem a palavra se tornam filhos de Abraão, eles têm a graça de Deus para vencer o pecado, para vencer o mundo, e o Senhor Jesus Cristo lá no Calvário já pagou o preço do perdão de nossos pecados. Vamos ler as Escrituras então.
Gênesis capítulo 22, versículos 9 ao 17. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendes a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada mal, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o seu filho, o teu único. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia do mar e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, a sequência do culto. Que seja, Pai Santo, realizado aquilo que é a tua santa e perfeita vontade, Pai. O Senhor sabe, Pai bendito, que nós necessitamos inteiramente do Senhor. O Senhor disseste que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Senhor se pelo Espírito, pelo Pai, não for trazido, Pai. Conceda, Senhor, que eu me encontro aqui como um simples vaso nas tuas mãos, Senhor, pela qual o Senhor possa, ó Deus, falar a palavra que é vida aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho nesse sentido, irmãos. A semente de Abraão, ela possuindo a porta do inimigo. Na mensagem, a tua semente possuirá a porta do inimigo, a partir do parágrafo 60, eu quero ler aqui um pouquinho o que o irmão Brana nos ensina nesse sentido. Enquanto isso, eu gostaria que os irmãos preparassem o computador. Agora, mas quando você se separou das coisas do mundo, pode tirar, não, pode deixar sem gravar, não sei. O importante é passar o filme e dar a explicação. Agora, mas quando você se separou das coisas do mundo, cruzou aquela linha divisória, está peregrinando em uma terra estranha, uma terra diferente daquela em que você estava no princípio, com um povo com o qual você nunca se relacionou no princípio. Então você se torna um judeu espiritual, pois igual a Abraão, que pela fé deixou o seu país, deixou o seu povo, foi para uma terra estranha, com gente estranha,
Vocês deixaram seu povo, deixaram o mundo para trás, deixaram suas amizades para trás, cruzaram pelo sangue de Jesus Cristo e são peregrinos buscando uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus, como Abraão, peregrinos junto com ele, morando em tendas, igrejas, com cidadãos do reino dos céus, herdeiro de tudo por meio de Jesus Cristo. Estão vendo? Nós cruzamos, nós nos separamos. Inclusive Abraão, com aquela lacuna, estava procurando uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Agora a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 10, versículo 7: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, em outras palavras, quando entregar a sua mensagem, se cumprirão os segredos de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Abraão estava inconscientemente procurando esta cidade, mas agora, como a promessa desta mensagem, o sétimo anjo, para esse dia, que nesse tempo os segredos de Deus seriam revelados. Então, este profeta disse que esta cidade já está construída. O Senhor Jesus Cristo falou em São João capítulo 14, versículo 1 em diante: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugares, se eu for, voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Agora, o sétimo anjo, que a Bíblia diz que nos dias da sua mensagem os segredos seriam revelados, ele disse que essa cidade já está pronta. Ele disse o tamanho da metade dos Estados Unidos. Irmãos, para quem crê na Bíblia, está escrito aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 18, a cidade é de ouro puro. João, lá na ilha de Pátimo, há 2000 anos atrás, viu quando ela estava descendo, viu em visão, porque ele foi levado no dia do Senhor, lá na ilha de Pátimo, quando ele recebeu as visões do Apocalipse. Então ele viu a cidade descendo dos céus, aonde será a habitação daquela que agora é a noiva de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, os quais a Bíblia diz eleitos, são os eleitos de Deus, os quais recebem essa mensagem agora, a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Então veja, primeiramente a igreja é tomada, disse o Senhor Jesus Cristo, que naquele dia 2 estarão no campo, 2 estarão num trabalho, um é eleito e o outro não é eleito, um será tomado e o outro será deixado. Quem falou? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, 2 estarão numa cama, quando se trata de um casal, ele é, ela não é, ela é, ele não é. Então o Senhor Jesus disse, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Isso trata-se do arrebatamento, que Paulo diz que será num abrir e piscar de olhos. Que tempo leva um abrir e piscar de olhos? Então veja, isso é promessa para a semente de Abraão. Abraão estava inconscientemente procurando esta cidade, mas agora, conforme a Bíblia tem prometido que nesse tempo os segredos seriam revelados, então já estamos sabendo. Essa cidade, ela 2.400 mil quilômetros, 2.400 mil quilômetros, 2.000. Então veja, quer dizer, 2.400 quilômetros, 2.400 quilômetros, 2.400 quilômetros, 2.400 quilômetros. Ela é na forma de pirâmide, 2.400 quilômetros. Então, o profeta disse que ela dá o tamanho da metade dos Estados Unidos, é quase o tamanho do Brasil.
Isto é revelação. A Bíblia diz que nos dias desta mensagem, os segredos de Deus seriam revelados. A qualquer momento se dará a tomada do povo de Deus. Os demais que rejeitaram a mensagem da misericórdia. Veja, a Bíblia diz que o verbo, Deus, nós, todo ser humano, Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Então, nós humanos, não escapou um do pecado. Não teve como escapar. Não demos conta de viver sem o pecado. Não conseguimos passar no teste. Mas então Deus decidiu a dar o mundo às bestas selvagens? Não, o amor de Deus soletrou amor desde o Éden, quando o seu primeiro casal estava em pecado. E ele tentou fazer sua religião, conforme muitos hoje estão fazendo religião. Mas não resolve. Eles tentaram se cobrir com folha de figo. Deus fez, então, matou um cordeiro, um animal ali, e teceu aquele avental para eles. E expulsou do jardim. E ele vendo o seu primeiro casal saindo, aquilo soletrou o amor. E ele disse: eu lhes darei um Salvador. E quem foi esse Salvador? São João capítulo 1, parte do versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, Paulo aconselhando os anciões de Éfeso, em Atos capítulo, creio que 20, não vou citar o versículo certinho agora. Paulo disse assim, para que os anciões tivessem cuidado da igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então veja, o verbo se fez carne, veio aqui, viveu a vida que nós não demos conta. Agora esse mundão, quase 100%, com exceção de uma minoria, vai para o horror das trevas. Consequentemente, depois do julgamento do trono branco, vão para o lago de fogo. Quantos milhões e milhões e milhões. Mas por quê? Porque pecaram? Não, porque rejeitou a misericórdia. Porque rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Fizeram sim ficar de braço cruzado? Não. Arrumaram pele, quer dizer, folha de figueira e tudo isso, religiões, teologia e mais teologia, sistema humano e mais sistema humano. Isso leva ao novo nascimento? Leva a uma vida intelectual, não ao batismo com o Espírito Santo que está prometido à semente de Abraão. Então veja, milhões e milhões, lamentavelmente vai para as trevas. Daniel viu isso em visão. Daniel capítulo 7, versículo, em torno do versículo 9 por aí. Ele viu quando aquele trono foi preparado, aquele trono foi colocado. Milhares de milhares o serviam. Quem está servindo não está sendo julgado. E milhões de milhões estavam diante do trono. Esses estavam sendo julgados. Mas aqueles milhares e milhares que o serviam, esse é a noiva de Cristo. Esses que recebem a palavra agora. A voz do Senhor Jesus Cristo ouvida por João em Pátimos, que era a voz como de muitas águas, o profeta diz que ali é a voz da noiva, lá, naquele dia que Daniel viu, pronunciando juízo contra aqueles que não fizeram caso do aviso. Veja, o Senhor Jesus Cristo, que, meu Deus, que horror, em caminho ao Gólgota, nem mesmo parecia um ser humano de tanto sofrimento. Por quê? Porque ele viu que eu estava em pecado, você estava em pecado, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Ele veio e tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, tomou o nosso lugar. A pena que estava sobre nós, ele levou sobre si. E agora o mundão está rejeitando por causa dos aventais de folha de figueira que fazem através do sistema humano.
Quando Deus envia, promete que enviaria Elias, falando desde o Antigo Testamento: eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Grande para a noiva que vai para as bodas do cordeiro, terrível dia para aqueles que rejeitaram a palavra. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que eles vão buscar a morte, e a morte fugirá deles. Já está no jeito, moça? Vou ler mais um pouquinho aqui, irmão. Agora, Abraão, a promessa é feita a Abraão e a sua semente depois dele. Agora, Deus deu esta promessa a Abraão de que sua semente possuiria a porta do seu inimigo depois de ter provado. Quer dizer, repetindo, Deus deu esta promessa a Abraão, de que a sua semente possuiria a porta do seu inimigo, depois de ter provado Abraão, testado. Abraão agora, depois que o teste veio, então, uma reticência. Abraão já havia se convertido diariamente do paganismo a Deus. Abraão havia se convertido do paganismo a Deus. Abraão veio de Ur dos Caldeus. Caldeus são os babilônicos, pagãos, que Babilônia ela foi fundada por Cusi, filho de Cão, que quer dizer, Cusi deu início, mas Nirode, seu filho, deu a sequência. Então, o que ele tinha o desejo no seu coração? 3 coisas ele fazer. Uma era uma religião, o que fez. Outra, uma grande nação, o que fez. Outra, fama. Então, Nirode, ele espalhou o politeísmo para todo o território, para o mundo inteiro, porque Babilônia, simbolizada como a cabeça de ouro, foi o reino maior que houve na terra naqueles tempos. Então veja, Cusi, filho de Cão, foi o primeiro que veio com essa doutrina de mais de uma pessoa na divindade, politeísmo. Então veja, agora Abraão, ele foi chamado de Ur, uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Então ele era um pagão, ele veio da terra dos pagãos. Ele veio, recebeu a promessa de Deus, Deus mandou ele se separar, separando até mesmo da sua parentela, e Deus dá essa promessa. Agora, quem é a verdadeira semente de Abraão? Cristo. Então, em Cristo nós nascemos de novo, tornamos-nos nova criatura. Abraão já havia se convertido, diríamos, do paganismo a Deus. E então Deus lhe deu a circuncisão como sinal do Espírito Santo. Então, depois de circuncidado, veio o tempo de teste. Irmãos, esse é o sentido que nós temos que ter em mente. Aquele índio que recebeu o Espírito Santo, já tinha o Espírito Santo. Então, perguntar para ele: como vai, índio, depois que recebeu o Espírito Santo? Ele, no linguajar deles, no sotaque deles conversar, ele diz: depois que chefe recebeu o Espírito Santo, há 2 cães que rosnam constantemente. Então veja aqui, repetindo um pouquinho, para depois continuar a explicação. Abraão já havia se convertido, diríamos, do paganismo a Deus. E então Deus lhe deu a circuncisão como sinal do Espírito Santo. Então, depois da circuncisão, veio o tempo de teste. Então, aquele índio falou, depois que o chefe recebeu o Espírito Santo, há 2 cães.
Um cão branco, um cão negro. Rosna constantemente, rosna constantemente. Cão branco representando o Espírito Santo. Cão negro representando o diabo. Aí foi feita a pergunta para o índio: mas e qual dos dois vai ganhar a batalha? A resposta lógica é clara, é o cão branco. O cão branco representando ali o Espírito Santo naquele sentido. Mas não foi a resposta do índio. A resposta do índio foi: aquele a qual chefe alimentar mais. Aquele a qual chefe alimentar mais. Se nós alimentar mais essa carne pecaminosa, pensamentos vulgares, coisas do mundo, modas do mundo, ligadas às coisas do mundo, o cão negro vai ganhar a batalha. Um tipo muito bonito aqui da igreja, que depois de sermos salvos, então nos é dado o selo da circuncisão prometida, que não é da carne, mas do Espírito. E o Espírito Santo é a nossa circuncisão. O Espírito Santo é a nossa circuncisão. É a faca penetrante de Deus. Ela separa e corta de nós o excedente da carne do mundo. A palavra de Deus mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Assim, vejam, torna a voltar à palavra de Deus. É o Espírito, e o Espírito Santo usa, não credos, não denominações, mas a palavra é o que nos separa das coisas do mundo, e corta nossas ideias e coisas, e nos consagra inteiramente a Deus. Agora, os irmãos, prestem bem atenção na explicação que está aqui no parágrafo 64. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e minha palavra em vós, aí está. Então não é a sua palavra, é a palavra dele. Então veja: se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, podereis pedir o que quiserdes. Está vendo? O que é? Você não está falando da sua palavra, está falando da palavra dele. E como, se estiverdes em mim, como nós estar nele? Como nós estar nele? Perguntaram para o profeta: o que eu faço para mim me encher mais e mais da graça de Deus, do Espírito Santo? O profeta disse: leia a palavra e ore. Leia a palavra e ore. Então, nós não damos conta, já provamos isso antes do sacrifício do Calvário, mas se damos lugar para Ele nas nossas vidas. Então veja, quando ele disse em Isaías capítulo 53, quer dizer, Isaías profetizando, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí ele disse, a última comissão que ele deu à igreja enquanto ele estava aqui na terra: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqueles discípulos tinham sido ensinados por ele, mas ele falou: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então veja, aí vem isso que ele disse aqui: se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. É um pequeno testemunho que eu tenho temor de falar. Eu tenho temor de falar, mas eu creio que pode ajudar, porque está dentro dessa linha. Quando a gente preparando para pôr as coisas em ordem, e sempre, em todo o tempo eu trabalhei procurando pôr a minha vida em ordem para o Evangelho. E às vezes a gente ia chegando numa cidade assim, é chuva, e a gente dependia de chegar naquela cidade ali para um determinado comércio que a gente exercia naquele tempo e exerce até hoje. Então, conforme eu disse,
falo isso com temor, mas não sei se uns 2 ou 3 anos. Chuva, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Criador. Você não chove enquanto eu estiver ali. Eu tenho necessidade de estar trabalhando ali. Quantas vezes chegava na cidade assim, enxurrada na calçada, mas não tinha chuva. Então, irmãos, não quero dizer com isso, eu clamo a misericórdia de Deus, eu quero estar em Cristo e quero abrir espaço na minha vida para Cristo estar em mim. Porque Ele disse, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. E eu creio de coração no que é a mensagem da hora. Ele falou aqui em São João capítulo 13, versículo 20, usando o termo afirmativo 2 vezes. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então, eu creio de coração nessa mensagem, eu procuro passar para quantos mais eu possa passar. Porque ele disse, se alguém receber o que eu enviar, foi ele quem falou em São Mateus 17, verso 11, e Jesus respondendo disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, concluindo esse testemunho que eu estou falando, que eu disse e repito que eu falo com temor e essas coisas. Eu estava saindo de uma barraca e eu vendia aquela mercadoria numa cantina, que tinha mais ou menos 300 metros. Aí a chuva, o barradão de chuva, aquela coisa bonita, a gente vê aquele barrado de uma chuva bem forte, aquele barradão, vem vindo. Eu saí da barraca, um espaço mais ou menos de uns 300 metros. Quando aluí um pouco da barraca, foi aí, a chuva desceu. Aí a chuva desceu e eu... fazer o quê, né? Agora não tem jeito mais, né? A coisa falou lá dentro, eu não sei como. Parece que lá dentro, mas você não falou? Eu parece que até meio assustei, assim. Falei. Aí voltei a fé, falei. Irmãos, quando cheguei na cantina, alguns pingos d'água. Desci do carro, fiz o que tinha de fazer, voltei. Não sei se eu ia abastecer, sei que quando eu entrei debaixo da cobertura do posto, aí a água caiu. Então, eu falo isso para a glória do Senhor. O Branda está explicando aqui o que o Senhor Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Se eu estou nele e ele cura as minhas enfermidades, faz, vivifica e tudo, mas eu estou num credo, a palavra dele não está em mim, ele não é responsável em responder. Ele não é responsável em responder. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, minha palavra estiverdes em vós. Aí está. Então não é a sua palavra, é a palavra dele. Então vejam, se estiverdes em mim e minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Está vendo? O que é? Você não está falando a sua palavra, está falando a palavra dele. Então o Espírito Santo é aquele que toma a palavra de Deus e nos separa dessas coisas do mundo. Veja, a circuncisão cortada, então você passa por um tempo de teste. Agora Abraão, depois de que foi chamado a sair da terra dos caldeus, da cidade de Ur, ele tornou um peregrino e estrangeiro. Então Deus o chamou depois que ficou provado que ele ia continuar e confirmar a palavra de Deus. Então o que Deus fez foi lhe dar um sinal de que havia aceitado e o circuncidou. Circuncidou ele, Ismael e toda a sua casa. Então veja, a circuncisão lá era um sinal que Deus então tinha recebido a fé daquela pessoa. E hoje o Espírito Santo é o sinal que Deus viu, que Deus aceitou a nossa fé. Então ele nos dá o batismo com o Espírito Santo.
Aí, então tá, acabou tudo as lutas? Não. Quando o Senhor Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo na forma de pomba, quando ele foi batizado por João Batista, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só que tem uma coisa, meu irmão, seja qual for a prova que vier, seja qual for a tentação que vier diante de nós, se nós já temos o Espírito Santo, nós não dá conta que nunca demos conta, mas o Espírito Santo em nós vence o Espírito Santo em nós vence cada tentação que o diabo procura trazer, porque a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vai ter jeito? Como é que é? Vai sair daqui, né? Irmãos, eu quero, vamos até fazer uma oração antes disso, fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, há poucos dias, Pai, ainda falamos sobre aquele sentido, o Senhor usando aquela comparação da flor, que não podemos esquecer o principal. Eu creio que o Senhor tem posto em meu